Daniel capítulo 2, versículo 30, diz assim: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto eu estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro, de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender quando nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse ela é totalmente profética, né? A Bíblia ela não está aqui, ela não foi escrita somente para contar a história de personagens, ela não é um livro de conto de personagens, não. A Bíblia é totalmente profética, né? Algumas profecias já aconteceram e muitas ainda estão para acontecer. Aqui nessa visão onde Daniel interpreta esse sonho, eu vejo algo profético muito grande, né? Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que se fala muito sobre governo, né? Muitos hoje se falam sobre governo no mundo, e principalmente no Brasil. Nesses últimos dias nós estamos aí prestes aí a uma eleição presidencial, se fala muito sobre governo, né? E aí a gente coloca, como cidadão, nós temos nossas convicções, nossos pensamentos, né? E colocamos os nossos votos, né? A nossa confiança em algumas pessoas. Uns colocam em algumas pessoas, outros colocam em outras, enfim. Mas quando nós falamos em governo, nós como igreja de Cristo, o que nós temos que pensar? Primeiro, irmãos, nós temos que entender, primeiro, quando o Senhor criou o Éden, quem que o Senhor colocou para governar o jardim do Éden? O homem, o Adão. Então Adão ele governou sobre todo o Éden, né? Ele deu esse poder para Adão. E aí, quando nós vamos para os dias atuais, nós vemos, será que Deus ele mudou o seu propósito? Será que Deus ele vai deixar o governo da terra na mão de qualquer pessoa? Não. Deus criou Adão com um propósito, sim ou não? Qual é o propósito eterno de Deus? Ter um relacionamento com o ser humano. Então Deus criou o homem para ter um relacionamento, né? Então Adão totalmente espiritual, né? Nós somos espírito, né? Adão é um homem totalmente espiritual, conforme debaixo do propósito eterno de Deus, ele governou ali o Éden. E nos dias de hoje, para quem que o Senhor deixou o governo? Para quem que o Senhor liberou esse governo? O Senhor liberou esse governo para a igreja. Amém, irmãos? Amém. O governo da terra está liberado não na mão de homens, de qualquer homem, mas na mão de homens que temem a Deus e que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor está sob o governo, está com o poder de governar toda a terra. Só que agora vamos ser sinceros, a igreja sabe disso? Sim ou não? Não. A igreja exerce isso? Sim ou não? O porquê? Nós vamos descobrir algumas coisas aqui. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 16, nós vemos Pedro tendo uma revelação do Pai, né? Jesus pergunta para os discípulos quem ele era. Muitos discípulos falam, Senhor, uns dizem que o Senhor é isso, que é aquilo e tal. E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde para Pedro? Pedro, tu és Pedro, porém sobre, no original diz assim, tu és Pedro, porém sobre esta rocha eu edificaria a minha igreja. Pedro, irmão, significa lasca de pedra, ou lasca de uma rocha.
Entende? Então, Jesus não estava ali estabelecendo sobre a igreja sobre Pedro, mas estava estabelecendo um alicerce sobre ele, e Pedro fazia parte daquilo. Então, agora é muito fácil nós entendermos esse texto de Daniel. Irmãos, nós vivemos hoje um governo totalmente humano, baseado nas coisas materiais, sim ou não? Ouro, prata, bronze, enfim, ouro, dinheiro. É o que o governo hoje é alicerçado, né? E esse governo ele é muito forte. Esse governo humano hoje ele é muito forte, assim como essa estátua que o rei viu aqui, que ela é imensa. Esse governo hoje é muito forte. Eles são muito unidos, irmãos. Apesar de você ver todo rumores de guerras e presidentes combinando com o outro, mas quando nós vamos para o geral e vamos estudar, esses homens, esses grandes milionários, bilionários, são muito unidos. E eles que regem todo o governo da terra. É ou não é? Hoje, os grandes bancos é os que mandam, as grandes empresas são os que mandam, eles que dizem, né? Dizem que vai ser assim, vai ser desse jeito, enfim. Um governo difícil e enorme, bem estruturado, assim como essa estátua, bem estruturado, difícil de se combater. Né? Mas olha só a revelação que Daniel tem, que do alto de uma montanha, uma pedra, e assim soltar sem auxílio de mãos, ou seja, sem um auxílio de algo humano, de uma forma sobrenatural. Essa pedra ela queria se deslocar, ela batia nessa estátua e despedaçava esse governo. E aí essa pedra faria o que, irmãos? Tomou toda a terra. Sabe o que é essa pedra? A igreja. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus com isso? Glória a Deus. Você acredita nisso? Amém. Irmãos, nós temos que crer nisso e exercer isso. Agora, por que às vezes por que a igreja ainda não entendeu isso? Por que a igreja ainda não exerce esse governo? Por algumas coisas espirituais que nós precisamos entender. Agora eu quero dizer para você, o inimigo de nossas almas sabe disso ou não? Sim. Ele sabe que Deus deu autoridade para a igreja, sim ou não? Sim. Sim, ele sabe. Mais do que a igreja, o diabo sabe que Deus liberou essa autoridade sobre a igreja, que o poder está sobre a igreja. Então, qual que é a artimanha do inimigo? Nós vivemos uma batalha espiritual, irmão, sim ou não? A nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades. Então, a nossa luta é espiritual, ela não é carnal, ela não é contra homens, mas sim nas regiões celestiais. Irmãos, em toda luta, toda batalha, toda guerra, existe uma estratégia. Ninguém vai invadir um outro país, uma guerra de qualquer jeito. Não, existe todo um planejamento de guerra, existe toda uma estratégia de guerra. E qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás, irmãos, é baseada naquilo que o Senhor planejou, contra aquilo que o Senhor planejou. Então toda a estratégia de Satanás é baseada contra aquilo que o Senhor planejou. Olha só que interessante, nós vamos chegar no entendimento juntos aqui. A primeira coisa, irmãos, numa guerra, que eu dei uma pesquisada aí sobre estudo de guerra, é interessante, que a primeira coisa que eles fazem numa guerra é fazer o quê? Tirar o alimento. É tirar o alimento, tanto a água como o pão, o alimento. Por quê? Porque se os soldados não tiverem o que comer, não tiveram o que se alimentar, uma hora eles vão se entregar. Na cadeia, quando tem rebelião, o que eles fazem? Corta a água, corta a força. Os caras vão morrer de sede, não tem marmita, uma hora os caras vão ter que se entregar. É assim ou não é? Sabe o que Satanás fez, irmãos? Durante um bom tempo, tem feito, na verdade, um bom tempo, ele tem tirado o alimento do meio da igreja. Se nós analisarmos de 20 a 30 anos atrás, Satanás vem fazendo isso no meio da igreja. Não se serve mais o pão da vida, se serve a teologia da prosperidade, se serve ensinamentos errados. E o que acontece, irmão? Nós temos soldados excelentes, pessoas muito boas, mas que estão sem alimento. Estão sem alimento. Irmãos, isso é muito forte.
Os irmãos, a igreja tem passado por um tempo sem alimento espiritual, com muito blá blá blá, da teologia da prosperidade, culto da vitória, isso e aquilo, Deus vai te dar isso. Isso não alimenta a igreja, irmãos. Isso alimenta o ego humano. Isso alimenta a pessoa no singular, mas não alimenta a igreja, o corpo de Cristo, que está numa batalha espiritual. Ou seja, o inimigo, ele primeiro atuou nisso e tem atuado nisso de uma forma muito forte. Muito forte. Isso que eu vou falar não é prepotência e não é achar que somos melhor, mas de verdade, irmãos. Quantos aqui já foram por esses dias em alguma igreja e é difícil ingerir, o cara prega lá? É ou não é? Você senta nos lugares para ouvir, não dá, irmãos. Não tem alimento. Não tem alimento, a palavra não fala. Não a palavra de Deus, a palavra que o homem está liberando. Não fala, você sai vazio. Sai vazio. A pior coisa que tem é faltar pão na casa do pão. Se você ler, abrir a sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, você vai ver algo interessante, que a família de Noemi, ela sai de Belém. Sabe por que eles saíram de Belém? Porque faltou pão em Belém. E sabe o que significa Belém? Casa do pão. Irmãos, eu conheço muita gente, mas muita gente, que se desligaram do corpo de Cristo no sentido de estar junto por falta do pão na casa do pão. A pessoa não se alimenta, não tem alimento, aí falta o pão. O que acontece, irmãos? Quando falta o pão, se torna uma guerra interna. Porque quando não tem alimento, quando não alimenta, o pão da vida não é derramado sobre a igreja, o que acontece? Começa um monte de picuinha, um monte de coisa. Por quê? Cada um começa a buscar por si. Então a primeira coisa que Satanás tem feito, irmãos, é tirar o alimento. Por quê? Porque ele sabe que se uma igreja bem alimentada, um exército bem alimentado, dificilmente é derrotado. Quanto mais alimento, mais forte a igreja fica. Quanto mais palavra do céu, mais a igreja é fortalecida. Amém. No propósito eterno de Deus. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que Satanás tem feito, e ele sabe do propósito, como nós sabemos, é tentar destruir o propósito eterno de Deus. Ele sabe que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Ele tem atacado isso. De que forma, pastor? Destruindo a família. Como assim, pastor? Eu não me recordo de um outro tempo de que Satanás tenha agido de uma forma tão grande contra a família. É ou não é? Verdade. Você abre o Facebook, tem lá ideologia de gênero. Irmãos, família se destruindo. Porque qual é o intuito? É destruir as pessoas? Não. É destruir o propósito eterno de Deus. Destruir o propósito eterno de Deus. É destruir, desfigurar o papel, a figura de pai. Num casamento homossexual, irmãos, quem vai ser o pai? Deus não é contra pessoas. Não é contra pessoas. É contra o propósito de Deus. É destruir família. Como que vai gerar filhos? Você entende? Não gera filhos. E aí destrói o propósito. Como que vai ter uma família de muitos filhos se não pode gerar filhos? Você entende? E isso tem chegado muito forte no meio da igreja. Muito forte. Satanás tem destruído muitas famílias. Essa é uma das segundas estratégias que Satanás tem feito contra a igreja. Para a igreja não governar essa terra, irmãos. Agora, terceiro ponto, e para mim, um dos pontos mais fortes, mais interessantes, que eu quero gastar um tempo maior falando sobre isso. Todo exército tem uma arma, assim, ó. Todo país hoje tem uma arma
Por que você acha que o Trump foi lá na Coreia falar com o gordinho lá, o japonês lá, o coreano lá? O gordinho louco lá? Porque ele tem, querendo ou não, ele tem bomba atômica muito forte. A Coreia tem. Aqueles caras são meio loucos. Então o Trump não foi lá apenas em sentido de paz. Apesar dos Estados Unidos ser uma potência, talvez hoje a maior potência do mundo em questão de armamento, de guerra, mas o gordinho lá também é qualquer não. Se ele apertar o start lá, dá para estragar um meio continente, acho que vai pro beleléu. Né? Então, qual que é, agora vamos trazendo para nós, qual que é a maior ferramenta que Deus deixou para a igreja governar? Oração. Sim ou não? Sim. Agora de verdade, irmãos, de verdade, sem hipocrisia nenhuma, o quanto a igreja acredita na oração? O quanto a igreja acredita na oração? Sabe o que Satanás tem feito, irmãos? Feito a igreja fazer de tudo, menos orar. Menos orar. Satanás, ele trouxe algo para o mundo, e principalmente para dentro da igreja, que é terrível, algo chamado entretenimento. Entretenimento. Hoje a igreja, ela se interte com tudo. Tem eventos de um monte de coisa. É festa das cores, é festa disso, festa daquilo. Sei lá. Um monte de coisa. Aí inventa um monte agora. É que assim, irmãos, o que acontece? Satanás, ele é tão esperto que vai acabando, né? Vai acabando os nomes. Aí começa a inventar. Agora começou em inglês, né? Agora é Farley Show. E vai um monte de coisa. Irmãos, um monte de frescura errada os caras inventam. Por quê? Nem sei que eu falei isso, eu falei algo. Nem sei que eu falei inglês. Nem sei se foi inglês também. Foi um mistério. Então, irmão, Satanás, ele faz isso, ele tem feito isso no meio da igreja, colocar um entretenimento no meio da igreja. Os jovens hoje, irmãos, os grupos de jovens no meio da igreja, a frase é assim hoje: é melhor ele estar aqui na fumacinha da dancinha do que ele estar lá no mundo. É assim ou não é? É assim que você ouve? É ou não é? Entretenimento. Entretenimento. Os jovens estão entretidos com coisas dentro da igreja, mas está esquecendo de uma coisa: nós temos uma guerra. Nós estamos em batalha, nós estamos numa guerra. E o que Deus fala para os jovens? Jovens nos escolhem porque sois fortes. Fortes no quê? Só no físico? Não. Deus chamou os jovens também para orar. E difícil, irmãos, eu sei que tem, sabe por quê? Porque ainda existem os 7 mil que não se dobraram. Amém. Sim. Eu sei que existe, e por isso, tanto porque está baseado na rocha. Sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Então por isso existe, mas irmãos, as grandes igrejas, os grandes lugares onde os jovens estão se reunidos, eles se reúnem para tudo, menos para orar. Para jogar futebol, jogar videogame, jogar Uno, menos para orar. O pastor não pode fazer isso, deve fazer tudo isso também, faz parte da vida do jovem. Mas o principal não pode ser deixado de lado, que é orar. Amém. É a oração. Sim, Jesus. É a maior ferramenta que Deus deixou para nós. É a maior ferramenta que o Pai deixou para nós guerrearmos e governarmos a terra. A terra vai ser governada sim pela igreja, através da oração. Mas parece, irmãos, que está muito longe disso. Parece que o nosso entendimento humano não alcança isso. Mas, irmãos, Deus, ele não trabalha com coisas naturais, ele sempre trabalha com coisas sobrenaturais. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, não vos conformeis com as coisas naturais. Por que, irmãos? Porque nós olhamos para o governo
e olhamos essa estátua tão grande, tão forte, e olhamos essas armas bélicas que os homens têm, e falamos assim, como a igreja somente em oração vai governar? Mas Deus não mandou a gente olhar para as coisas naturais, Deus mandou a gente olhar para as coisas sobrenaturais. Se o irmão aqui estivesse olhando para as coisas naturais, já abandonaram o desafio lá faz tempo. Mas em nenhum momento ele deixou de olhar para as coisas sobrenaturais. Verdade. A igreja, irmãos, tem esse poder. Já está sobre a igreja esse governo. Só que a igreja ainda não sabe isso. Só que a igreja ainda não exerce isso de uma forma plena. Amém? Aqueles que entendem já têm exercido isso. Sim, existe os 7.000. Mas a igreja em sua plenitude, ela não tem exercido isso. Agora imagine, irmãos, vamos ser sinceros, toda a igreja, irmãos, a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos dessa terra, se ela exercer esse governo em oração, todo esse mundo será mudado, transformado. É verdade. Você crê, sim ou não? Sim. Parece que é uma realidade tão longe. Se a igreja no Brasil entender isso de uma forma plena e se unir em oração, irmãos, não numa marcha para Jesus, mas em oração, a história dessa nação vai ser mudada. Independente de quem esteja lá no governo, seja o Bolsonaro, seja o Lula, mas seja quem for o governo de Deus. Respeito petista também. O voto é secreto, hein? O voto é secreto. O voto é secreto. O governo que está sobre a igreja. Isso é muito sério. Muito sério. Sempre esteve, desde quando Jesus liberou esse poder. Olha que forte isso na Bíblia. Atos capítulo 12. Para você ver como isso é tremendo. Atos 12? Atos capítulo 12. Versículo. Não vou lembrar o versículo agora. Pedro estava preso. Nenhum trava-língua aqui, né? Pedro estava preso. Mas o que fala a Bíblia? Que a igreja orava intensamente por ele. Um dia anterior, o governador já tinha mandado matar Tiago. E aquilo ali alegrou todo o povo. E o próximo a ser morto seria Pedro, em praça pública. E Pedro estava ali preso, mas a igreja orava intensamente ao Senhor. Se puder achar. Tá lá. Olha só que tremendo. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Umas versões dizem intensamente, outras dizem incansavelmente, outras dizem sem cessar. A igreja fazia o que, irmãos? Orava. A igreja não estava na rua fazendo protesto. A igreja não estava fazendo parceria política para tentar liberar Pedro. A igreja estava orando. Show gospel. Não estava se lançando a candidato. Um monte lá para soltar. Não, irmão, estava orando. E o que acontece? Pedro estava dormindo, olha só, estava preso, no outro dia ia ser morto, mas ele confiava no Deus a qual ele servia. Ele estava dormindo. Olha lá, versículo 6. Né? Olha só, na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas que sentinelas montavam a guarda em cada do cárcere. Repentinamente, algumas versões dizem de repente, eu gosto dessa palavra de repente, que se refere ao Espírito. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levanta-se. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão.
Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Glória a Deus. Continua aí, Zé. A gente vai entrar aqui no contexto também. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Agora peraí, segura aí, Zé. Olha só, a igreja estava orando para Pedro ser liberto. Estava orando para Pedro ser liberto. Só que a igreja não acreditava na oração. A igreja não acreditava na oração. Por que, pastor, a igreja não? Mas não estava orando? Olha só. Por isso que nós precisamos orar com entendimento. Talvez a igreja não estava, talvez não seja tão assim que a igreja não acreditava, mas talvez a igreja estava orando para as coisas acontecessem da forma dela. Talvez a igreja estava orando assim: Senhor, amanhã, a hora que Pedro estiver ali sendo julgado, que o julgamento seja favorável a ele, que ele saia liberto. Então a igreja talvez estava orando de uma forma natural. Lembra que a gente falou sobre as coisas naturais? A igreja estava orando para que algo natural acontecesse, chegasse um juiz lá, alguém, tipo Moro, lá e libertasse Pedro. Mas aí, a Deus agiu de uma forma sobrenatural. E aí quando aconteceu de algo sobrenatural, de uma forma sobrenatural, a igreja não acreditou. Olha só que a igreja respondeu para a serva lá. Volta ou vai para frente? Pode continuar. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela, afirmaram que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Não acreditava até o cara. Mas como que a gente ora e a gente não acredita? Ele não estava orando para Pedro ser liberto? Aí Pedro bateu lá. Aí a senhora falou: vocês não acreditam? Por que a gente está orando? Por Pedro. Ele está aí. Ah, você está louco. Não está aí não. Deve ser o anjo dele. Não é ele não. Está tentando. Mas não estava orando. Irmãos, é isso que eu quero enfatizar nessa noite. Se a igreja acreditar no poder da oração, a igreja vai governar esta nação. Aleluia. Se a igreja acreditar no poder da oração, ela vai governar esta cidade. Se a igreja brasileira acordar, parar com o entretenimento e colocar o joelho no chão e orar, sim, essa nação vai ser mudada. Verdade, Jesus. Independente se for Herodes que estiver no governo, independente se for quem estiver no governo, essa nação vai ser mudada. Mas a igreja precisa orar e acreditar naquilo que ora. Acreditar de verdade, irmãos, no poder que Deus deixou para a gente. Olha só o que Deus fez. Libertou Pedro de uma forma sobrenatural. Tinha os melhores soldados de Roma, estavam ali guardando. Ali não era qualquer um ali não, irmãos. Ali era tropa de choque ali de Herodes. Era o golpe de Herodes ali. Estava guardando Pedro. E o que aconteceu? Pedro passou no meio de todo mundo. A porta de ferro abriu-se sozinha. Os dois sentinelas que guardavam o presídio dormiu, não viu. E Pedro saiu, irmãos. Mas por quê? Porque a igreja estava orando intensamente, sem cessar, pela vida de Pedro. Verdade. Se a igreja voltar a orar intensamente, sem cessar, a história dessa nação vai ser mudada. Aleluia. Mas querido, eu e você, nós precisamos acreditar de verdade nisso. Isso não é uma utopia, irmãos. Isso não é algo inalcançável, isso é real. Tão real como esse ar que você está respirando, o poder da oração é real. Mas nós temos que crer, orarmos com fé, juntos, unidos, irmãos. Unidos. Eu acredito, irmãos, no poder da oração individual, mas olha,
quando a igreja se une para orar, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. Verdade. Coisas sobrenaturais acontecem. Muita gente acha loucura quando o povo se reúne dias e dias e horas de oração. Isso não é loucura, isso é o governo de Deus sobre a terra. Verdade. Deus não deixou, não é por força nem por violência, pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos o Espírito de Deus. O Espírito Santo leva a nossa oração ao Senhor e o governo é estabelecido. Tudo que ligares na terra será ligado No céu. e tudo que desligares na terra será desligado. No céu. A gente tem que crer, irmãos. Verdade. Ou nós cremos, ou nós paramos com tudo. Nós não estamos aqui apenas para ouvir uma palavra e sairmos daqui um pouco mais aliviados e em paz. Não! Nós estamos aqui para exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Sim. Amém? Amém. O Senhor, nós estamos aqui para estabelecer algo nessa terra, irmãos. Para que o propósito de Deus se cumpra. Para que lá no fim, ou seja, lá no início, não sei se é o fim ou se é o início, nós possamos ver uma família, uma grande família, de muitos filhos, sentado à mesa, Aleluia. com o pai, Glória a Deus. como num dia dos pais, assim, todos os filhos, dos 4 cantos da terra, sentados à mesa do pai. Aleluia, Jesus. Quantos veem isso? Glória a Deus. Mas isso só vai acontecer se nós orarmos intensamente, se nós colocarmos a oração em prática como igreja. Quantos aqui já viram vários testemunhos de oração, irmãos? Eu já poderia ficar aqui a noite inteira contando testemunhos de orações. Vários testemunhos já ouvi. Vários, irmãos. Um amigo nosso, Assis Brasil, muitos não acreditaram nele. Deus colocou algo no coração dele, ele saiu do Brasil, foi lá na Coreia, um tempo atrás. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Vou fazer o quê? Para orar. Eu vi muitas pessoas falando assim, olha, só vai lá orar. Só vai orar, é tudo que nós temos que fazer. Tudo que nós temos é oração. Só vai lá orar. O Assis e mais alguns irmãos foram lá e oraram como igreja. Estabeleceram, pisaram a planta dos pés naquele país. Oraram, estabeleceram a paz. Nós estávamos prestes a uma terceira guerra mundial. Irmãos, eu acredito nisso. Talvez seja muito longe, talvez você duvide disso, mas eu acredito nisso. Sabe o que aconteceu alguns meses depois? O Trump estava lá naquele país, na mão por aquele presidente. Glória a Deus. Selando a paz. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Mas foi o Assis, foi o pessoal. Não foi o Assis, foi a igreja do Senhor. Que foi lá e estabeleceu, disse assim, não vai haver guerra. O Trump pode ser louco, esse gordinho pode ser mais louco, mas é o governo da igreja que manda que não vai haver guerra. Pronto, o Senhor fez todas as coisas. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso, irmão? No seu lar, na sua casa, você precisa também estabelecer um governo de Deus. Em todos os ambientes, na sociedade. Estabelecer um governo que está sobre a igreja, que está sobre nós, irmãos. O Senhor delegou isso para nós. O que nós estamos fazendo com isso? Vou usar o Assis de novo como exemplo de oração. Ele estava, a gente acredita muito, voltando naquela parte que a gente fala sobre o natural, sobre o sobrenatural. O Assis ele é um missionário, os irmãos que ofertam na vida dele, enfim. Um pastor ligou para ele e falou, Assis, pode ir no banco lá que eu fiz o teto para você, já está a oferta lá. Ele falou para a esposa dele, fica esperando que eu vou no banco, vou sacar o dinheiro para a gente ir no mercado. Beleza, o Assis foi no banco. Chegou lá, irmãos, o pastor não fez teto, fez um DOC. Então quer dizer, ia cair no outro dia. E ele só tinha ido com o dinheiro da passagem de volta. Aí ele saiu do banco, ele viu um casal morador de rua. E Deus falou assim para ele, dá de comer esse casal. E o Assis conta e fala, Senhor, mas o senhor sabe, eu vim aqui, não tem dinheiro. Mas o Senhor não trabalha de forma natural, o Senhor trabalha de forma sobrenatural. Aleluia.
E o Assis, sem dinheiro, ele entrou no restaurante e falou assim: faz 2 marmitas para mim. Aí a mulher falou assim, ele falou assim: faz 2 marmitas para mim que eu vou abençoar aquele casal aí, de morador de rua, que estava na frente do restaurante. A dona do restaurante disse assim: moço, isso é de Deus, porque eu estou aqui morrendo de vontade, mas estou com medo de levar a comida para eles. Olha, pega as 2 marmitas, você não vai pagar nada, leva lá para eles. Parece algo simples, né, irmãos? Mas se o pastor tivesse feito tédio, assim estava com o dinheiro na mão, isso é algo natural. Ele tirava o vintão lá, comprava 2 marmitas, tudo lá, amém, tal, fiz uma carne boa. Mas Deus fez o pastor errar. O pastor fez tédio, o pastor fez o dó. Para que a fé do Assis fosse acrescentada, fosse aumentada ainda mais. Ele saiu sem dinheiro, Deus mandou alimentar. Deus falou assim: eu trabalho da forma natural, assim. Vai lá, eu mandei você alimentar, não mandei? Eu só mandei você ir, lembra dessa frase? Apóstolo Juninho. Eu só mandei você ir, o resto deixa comigo. Nós precisamos acreditar nisso. Se Deus mandou alimentar, vai e alimenta. Vai e dá o passo, que o resto é com Ele. E aí eu assisto termino o vídeo falando isso, um Atos, falando: o Senhor mandou, apenas obedeci, fui ao teu restaurante. Aquela mulher que também é irmã, é cristã, ou seja, a igreja. Eu só apenas levei as perguntas, ele saiu. Então, nós precisamos crer, acreditar cada dia mais no poder da oração. Nós precisamos cada dia mais nos unir em oração. De verdade, nós podemos fazer várias coisas na igreja, mas quando se fala de orar, irmãos, o inimigo começa a colocar algumas coisas no nosso coração, alguns entretenimentos. Cada dia mais vai surgir mais coisas para tirar o nosso foco, irmãos. Nós ficamos 2, 3, 4, 5, 12 horas no celular, mas não tiramos meia hora de oração. O inimigo tem inventado muitas coisas, irmãos. O celular, a tablet, a televisão, é isso aqui. Um monte de coisas. Para que o quê? Para que o nosso foco, irmãos, para que nós não oramos. Nós ficamos longe da maior arma que nós temos nas nossas mãos. De verdade, irmãos, vou ser sincero. E não vamos ser hipócritas, vamos ser verdadeiros como a gente sempre é aqui. Se a gente fizer uma festa aqui, uma festa na roça, chove gente. Agora, sempre quando a gente fez vigília de oração, dava para contar no corpo. Dava para contar nos dedos, os irmãos subiam para orar. Irmãos, não estou falando isso para te constranger. Se você está constrangido, é o Espírito Santo que está te constrangendo. Não sou eu. Porque nós inventamos um monte de coisa, né, irmãos? Mas se tem uma festa, estamos na sala. Se tem um entretenimento, estamos na sala. Mas se tem uma oração. Isso serve para mim, irmãos, primeiramente. Para todos nós. Nós precisamos orar, gente. Nós precisamos. Ou, irmãos, se nós não orarmos, sabe o que vai acontecer? Iremos sucumbir nessa guerra. A igreja de Cristo ela não vai sucumbir, mas muitos soldados vão ficar pelo caminho por falta de oração, por deixar de orar. Verdade. Eu conheço muitos soldados que ficaram pelo caminho e era muito fera, os irmãos. A história deles ainda não acabou. Deus ainda pode levantar eles. Amém? Sim. Eu acredito nisso. Mas eu conheço muitos que estão bem longe da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque confessaram com sua boca, conversando comigo. Falou: Juninho, sabe quando eu caí? Sabe quando eu distanciei de Deus? Quando eu deixei de orar. Isso no singular. E sabe o coletivo, irmãos? Quando uma igreja fracassa. E pode ter certeza de uma coisa, irmãos. O número de pessoas, tamanho de templo não é sinal de sucesso. Não é sinal de sucesso. Eu conheço muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Está lotado de pessoas mortas, soldados mortos.
presos no entretenimento. Satanás prefere ver elas ali do que elas lá fora, porque lá fora ainda pode chegar um evangelista aí, mas ali elas estão presas no entretenimento, sem realidade. É sério isso? Muitas igrejas perderam o foco, muitas igrejas cheias, riquíssimas, só gastam dinheiro com entretenimento, abandonam o órfão, a viúva. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Lembra que eu disse aqui alguns dias que nós temos que ficar atento à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo está nos direcionando à oração, casa de oração. Nós somos dignos de ser chamados casa de oração? Essa é uma pergunta que Deus faz para mim e para você. E o Senhor tem nos direcionado a orar. E a partir da próxima sexta-feira nós estaremos orando. Amém. Incansavelmente. No frio, no calor, na chuva, nós estaremos orando. Glória a Deus. O Senhor colocou um lugar no nosso coração. Nós não vamos orar aqui, irmãos. Tem o estabelecimento do irmão, não que isso atrapalhe, mas enfim, nós vamos nos retirar para orar. Igual Jesus fazia, né? Assim como Jesus fazia. Glória a Se Deus. retirava nos lugares para orar. Jesus ia no monte, vale, Getsemane. E tem algo, irmãos, que é marcado na minha vida, na vida do José, e eu acredito que na vida de muita gente aqui, que é o vale lá no cemitério dos Lírios lá. A gente vai estar indo toda sexta-feira, 10 horas, às 10 horas estaremos. A gente marca, a gente manda no grupo um lugar para a gente se encontrar. Irmãos, de verdade, você não vai mais ver eu e José cobrando você em oração, apesar disso ser para o seu crescimento. Porque se você é soldado e você quer se sucumbir, infelizmente, irmão, não tem mais o que fazermos, porque nós já falamos até demais aqui sobre oração e sobre o que você tem que orar. Mas vai estar uma igreja orando ali toda sexta-feira. Glória a Deus. Porque eu tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, irmãos. Glória a Deus. Não importa se tiver 2 pessoas, nós estaremos lá toda sexta-feira. Nós vamos voltar a orar como igreja. Sim. Porque isso é muito sério. Nós vamos estabelecer o governo de Deus sobre essa cidade. É, Deus. Nós vamos estabelecer o governo de Deus sobre essa nação, sobre Sim. esse estado, sobre cada família dessa igreja, sobre cada família desse lugar. Estaremos lá com um violão, liberando a harpa, liberando oração, liberando louvor. Estaremos lá, orando. Eu te convido, irmãos, a estar conosco. As maiores experiências que eu tive foi junto com a igreja orando. As maiores experiências que eu tive também foi naquele lugar, mas eu não quero criar algo místico, um misticismo sobre aquele lugar. A gente não crê nisso. Mas ali, irmãos, há muito tempo a igreja se reúne ali para orar. A casa de oração nasceu lá, né? A casa de oração nasceu naquele lugar, irmãos. Eu fui ungido pastor ali naquele lugar. O pastor Marcelo foi ungido lá na Nazaré, lá o pastor. Lembra quando o Davi foi ungido e depois ele só foi reconhecido? Foi assim comigo. O irmão Alaor chamou um dia na oração lá, sexta-feira colocou no meio e falou assim: hoje o Senhor está te ungindo como pastor. O Senhor está te separando como pastor. Depois de um mês, o pastor lá. A irmã Mirinha fez isso comigo. Foi lá, o José também foi naquele lugar. Então, assim, mas não é um misticismo, não é isso, nada a ver. Mas é um lugar onde nós nos retiramos. Pode ficar tranquilo, irmãos, que eu já fui lá acho que faz uns 10 anos que eu vou ali naquele lugar. Uns 8 anos que eu vou ali naquele lugar. Nunca vi pessoas ser picadas por bicho, por nada, mas podem ir em paz. A gente levava crianças lá naquele lugar. As crianças já foram ali naquele lugar. As crianças descem, vai muitas crianças, então pode ir em paz, irmãos, pode ir em paz, sem medo algum, porque o Senhor está ali conosco onde nós estivermos. Amém. Então, a partir de sexta-feira, 10 horas, nós estaremos no vale orando como igreja. Verdade. Orando como igreja. Irmãos, nós estaremos orando como igreja para estabelecer o governo, mas de verdade, irmãos, você vai ver quando você começa a orar, você vai ver que a sua vida começa a mudar muitas coisas. Glória a Deus. Você vai começar a perceber uma mudança na sua vida também, nos seus lábios, no seu pensamento, nas suas atitudes, na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança.
Por quê? Porque o poder está no coração. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar aqui agora por igreja. Pai, eu liberei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Senhor Deus, e a tua palavra ela é viva e eficaz. Sim, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que ela atingiu corações aqui nessa noite. Pai, eu acredito, Senhor Deus, que houve um entendimento da tua igreja, Senhor. Um entendimento correto, Pai. Deus. Senhor, sabemos, ó Pai, que nós precisamos de um avivamento, Pai, mas um avivamento não mais de milagres, de cura, Senhor Deus. Nós precisamos de um avivamento de entendimento, Pai, do teu povo. Deus. Sim. Que a tua igreja possa ter esse entendimento, Senhor Deus, nessa noite. Sim, Deus. De quão nós precisamos orar, quão é necessário nós orarmos, ó Deus. Sim. Como igreja, unidos, ó Pai. Sim, E senão tudo isso será em vão. Se nós não orarmos, ó Pai, nós iremos sofrer. Nós iremos, Pai, ser atingidos pelo inimigo. Nós precisamos orar como igreja, Senhor. Coloca isso no nosso coração, traz esse entendimento na nossa mente. Sim, amado Deus. Traz esse avivamento para nós, no entendimento da igreja. Aviva a tua igreja no Brasil, Senhor. Aviva a tua igreja Pai. nesta cidade, trazendo avivamento de entendimento. Não é mais sobre milagre, não é sobre mais cura. O Senhor faz tudo isso, mas hoje a necessidade do avivamento de entendimento. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Culto racional, uma oração racional. Apesar que no meio da oração o Senhor toma o nosso espírito, e o Senhor nos eleva às regiões celestiais. Sim, mas nós também queremos orar de uma forma racional, Senhor, liberando o governo do Senhor sobre essa terra. Sim, Deus. Sobre esse país, Em nome de Jesus. sobre cada família, Senhor, Sim, estabelecendo a tua vontade, o teu propósito, Sim, Senhor. pois só a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos atentos à voz do teu Santo Espírito no chão para orar, e nós estaremos orando como igreja, como casa de oração, como igreja, como parte do corpo. Estamos nos unindo, Pai, como aqueles 7 mil que não se dobraram, que estão espalhados nos 4 cantos dessa terra. Nós estaremos orando, Pai. Nós veremos o Teu governo sobre esse país. Nós veremos o Teu governo sobre a nossa família, sobre essa igreja, sobre essa igreja local, sobre a nossa cidade, Pai. Nós teremos um avivamento de entendimento nas igrejas americanas. Mas nós precisamos orar, Pai. Leva o nosso coração a orar, leva a nossa vida. Sim, Deus. Tira de nós todo o cansaço, Pai, toda distração, todo entretenimento, toda desculpa, Pai. Arranca do nosso coração toda desculpa. Deus. Porque nós arrumamos desculpas, Senhor Deus, para orar. Mas quando é para outras coisas, nós estamos dispostos. Mas quando é para orar, nós temos um monte de desculpa. Eu estou falando de mim, Senhor. Não importa se vai estar frio sexta-feira que vem. Não importa, Senhor Deus. Nós estaremos orando. Amém. Nós iremos contemplar grandes coisas através da oração. Em nome de Jesus. Iremos contemplar grandes coisas através da oração. Une a nossa vida em oração, Pai. Sim, Deus. Une a nossa vida, não apenas aqui no culto, mas nós queremos nos unir em oração. Sim, Pai. Não é apenas um domingo, não é apenas um dia por semana, Senhor Deus, é em oração sempre, orando juntos. Traz de volta a alegria da oração no meio da Em nome igreja. de Jesus Cristo. Traz de volta, Senhor Deus, a vontade da tua igreja de orar. Pai, assim como nós temos vontade de levantar e tomar um copo de água, assim como nós temos vontade de levantar e tomar um café gostoso, Pai, assim como nós temos vontade, Pai, de almoçar, de jantar, coloca a vontade de orar no coração da sua igreja. Sim, Deus, em nome de Jesus. Uma necessidade, Pai, de orar. Deus. Porque nós necessitamos de oração. Sim. Senão nós não iremos sobreviver. Ficaremos pelo caminho se nós não orarmos, Pai. Nós queremos orar. Nos ajuda, Pai. O Senhor disse que nós somos fracos, porque nós não oramos. Mas o Teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verdade. Santo Espírito de Deus, assim como o Senhor
levou Jesus até o alto do templo. Leva-nos à oração. Sim. Nos carrega na oração. Nos faz caminhar em oração. Nos faz viver em oração. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Sim, nos ajuda. Paizinho, a tua palavra ela é viva e eficaz, como eu já disse. Eu tenho certeza que a tua palavra vai gerar frutos em muitos corações aqui nessa noite. Porque gerou no meu coração. Eu estou disposto a orar, Pai. Eu quero reunir com meus irmãos. Não importa se vai ter uma pessoa só lá. Se vai ter 2, 3, 4, não importa. Ou se vai ter 50, 100, 150, não importa. O Senhor nunca ligou para números. O Senhor sempre se importou com verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Sim, Deus. Nós queremos orar em espírito e em verdade, Pai. Juntos como igreja, estabelecer o governo que o Senhor deixou sobre nós. É em nome de Jesus que eu oro, Pai, pela fé. Eu já te agradeço por essa palavra. E meu último pedido nessa noite, sela essa palavra no nosso coração. Sim, Deus. Para que o inimigo não roube ela de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?